Você já parou para pensar que até o minimalismo, uma filosofia que parece tão saudável e libertadora, pode se tornar um problema? Sim, muita gente começa essa jornada em busca de mais simplicidade e menos excessos, mas acaba caindo em uma armadilha que eu chamo de minimalismo tóxico. E acredite, ele pode ser tão sufocante e prejudicial quanto o consumismo desenfreado que tanto criticamos. Eu sou o facilitador e hoje vamos falar sobre o que é esse lado sombrio do minimalismo, como ele pode se infiltrar na sua vida, quais são os sinais de alerta e, principalmente, como encontrar o equilíbrio para que essa filosofia seja realmente uma aliada e não mais uma fonte de ansiedade. Quando pensamos em minimalismo, logo vem à cabeça uma casa clean, poucos objetos, armários organizados e a sensação de liberdade. Mas o que acontece quando essa busca por menos se transforma em uma corrida obsessiva para eliminar tudo? O minimalismo tóxico é exatamente isso. Quando a busca por simplificação se torna tão extrema que começa a prejudicar o seu bem-estar, suas relações e até a sua qualidade de vida. É como se a filosofia tivesse virado uma prisão invisível, onde você passa mais tempo se preocupando com o que deve ou não ter do que realmente aproveitando a vida. Um exemplo clássico é a pessoa que decide doar praticamente todo o guarda-roupa para ficar apenas com 5 peças, mas depois percebe que vive incomodada, sempre repetindo as mesmas roupas e se sentindo limitada, ou aquela que retira quase todos os móveis da casa, acreditando que o vazio físico vai automaticamente trazer leveza emocional, mas acaba se sentindo desconfortável no próprio lar. Isso sem falar em quem passa horas pensando se deve ou não comprar algo que realmente precisa, com medo de quebrar as regras minimalistas que se impôs. Conheço uma pessoa que tentou ficar 1 ano sem comprar nenhum tipo de maquiagem, não durou 2 meses e já estava com a autoestima baixa. E é aí que está o perigo. Quando o minimalismo deixa de ser uma ferramenta para melhorar sua vida e se transforma em uma obsessão que começa a controlar suas decisões, é quando você não se permite ter prazeres simples porque acha que qualquer coisa a mais é excesso. Já viu alguém que recusa até presentes porque não quer acumular? Ou que se sente culpado por comprar um objeto novo, mesmo que seja para substituir algo quebrado? Esses são sinais claros de que a filosofia está sendo levada longe demais. O minimalismo saudável é sobre liberdade, não sobre culpa. É sobre escolher conscientemente o que faz sentido manter, não sobre viver no desconforto só para dizer que tem menos. A linha que separa o equilíbrio do exagero é fina e muitas vezes não percebemos quando a cruzamos. Então, pense um pouco. Será que você está vivendo o minimalismo para ser mais feliz? Ou está seguindo um conjunto rígido de regras que te deixa ansioso e frustrado? Outro ponto que merece atenção é a comparação. Com as redes sociais, ficou fácil demais se medir pelos padrões dos outros. Você vê fotos de casas minimalistas perfeitamente organizadas, com paredes brancas, plantas no lugar certo e absolutamente nenhum objeto fora de posição. A partir daí, começa a acreditar que sua vida só será minimalista de verdade se for igual. Mas a verdade é que o minimalismo não tem um visual padrão. O que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra. Forçar um estilo que não se encaixa na sua rotina é receita certa para frustração. E talvez o aspecto mais irônico do minimalismo tóxico seja que, muitas vezes, ele não elimina a obsessão pelo consumo, apenas a transforma. Em vez de gastar comprando coisas em excesso, a pessoa começa a gastar para ter apenas o melhor e o mais essencial, entrando em um ciclo de substituição constante. Troca roupas que já funcionavam por outras mais minimalistas, descarta utensílios para comprar versões com design limpo, vende móveis antigos para comprar peças mais neutras.
No fim, continua consumindo, mas se convencendo de que está fazendo isso de forma justificada. É nesse ponto que vale refletir: será que o seu minimalismo está te ajudando a viver com mais qualidade ou está virando uma corrida para atender a um ideal estético e mental que nem é seu? Você sente alívio e tranquilidade com o que já tem ou sente que sempre falta desapegar de mais alguma coisa para chegar lá? Encontrar o equilíbrio é essencial, e isso começa por entender que minimalismo não é sobre ter menos por ter menos, mas sobre ter o que realmente importa. É sobre liberdade para dizer não preciso disso, mas também para dizer eu quero isso, sem sentir culpa. É sobre manter objetos que trazem funcionalidade ou alegria, mesmo que não sejam estritamente necessários. Para usar o minimalismo de forma saudável, é importante estabelecer limites realistas. Pergunte-se: isso está melhorando a minha vida ou tornando-a mais complicada? Um exemplo é organizar a casa de forma prática e não apenas esteticamente bonita para fotos. De que adianta uma cozinha impecavelmente vazia se você precisa ficar correndo atrás de talheres ou panelas que não tem mais? O minimalismo deve facilitar, não dificultar. Outra estratégia é praticar o desapego gradual e não radical. Em vez de esvaziar sua casa em um único final de semana, vá reduzindo aos poucos, observando como se sente a cada mudança. Dessa forma, você evita o arrependimento e mantém um controle maior sobre o processo. Além disso, não existe meta final no minimalismo. Ele é um caminho contínuo de reflexão sobre o que realmente faz sentido para você naquele momento da vida. Também é essencial não transformar o minimalismo em um padrão moral, como se quem tem mais coisas fosse automaticamente menos consciente ou menos evoluído. Essa visão só cria distância e julgamento. E o propósito dessa filosofia nunca foi apontar o dedo para os outros, mas sim encontrar um jeito mais leve de viver para si mesmo. Vale lembrar que o minimalismo saudável também envolve momentos de indulgência. Sim, você pode comprar uma peça de roupa que ama, mesmo que já tenha outras parecidas. Pode manter aquele objeto sentimental que não tem função prática, mas que te traz boas lembranças. Pode decorar sua casa de um jeito que te faça sentir bem, mesmo que isso signifique ter mais cores e mais objetos do que o padrão Pinterest prega. O que importa é que seja uma escolha consciente e não uma imposição externa. O mais curioso é que, quando praticado com equilíbrio, o minimalismo deixa de ser sobre coisas e passa a ser sobre tempo, energia e atenção. Você começa a perceber que o valor está nas experiências, nas conexões e na tranquilidade de saber que sua vida está alinhada com seus valores. É um movimento interno e não apenas uma mudança estética. Então, se você sente que o minimalismo está deixando de ser leve e está começando a te apesar, é hora de repensar. Não se trata de abandonar a filosofia, mas de ajustá-la para que ela funcione para você e não contra você. Afinal, viver com menos deve ser um ato de liberdade e não de opressão. E agora que eu quero saber, você já passou ou conhece alguém que passou pelo minimalismo tóxico? Já sentiu que exagerou no desapego e depois se arrependeu? Compartilhe sua experiência nos comentários, porque tenho certeza de que ela pode ajudar outras pessoas a encontrarem o equilíbrio. No fim, a verdade é que qualquer filosofia levada ao extremo corre o risco de perder seu propósito, e o minimalismo não é exceção. Por isso, mais do que seguir regras, é importante se perguntar constantemente: isso está realmente melhorando minha vida? Se a resposta for sim, continue. Se não, talvez seja a hora de mudar de direção. Minimalismo saudável é aquele que te dá espaço para viver melhor, mas também espaço para errar, para se permitir, para mudar de ideia. Ele não exige perfeição, exige consciência.
E é essa consciência que vai guiar suas escolhas, seja para ter menos, seja para manter o que faz sentido. No fundo, o segredo é simples. O minimalismo deve servir você, e não o contrário. Se ele começa a ditar suas decisões, a gerar culpa e ansiedade, está na hora de recuperar o controle. Viva com menos, sim, mas viva também com liberdade, com alegria e com tudo o que realmente importa para você. Porque no final das contas, o minimalismo só vale a pena se ele te fizer sentir que tem o suficiente e que isso já é mais do que bastante. Um grande abraço e até o próximo vídeo.